A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Gitomer. O livro do fechamento. Qualquer pergunta feita pelo cliente potencial deve ser encarada como um sinal de compra. Quais são os 19 e meio sinais de que o cliente potencial está pronto para comprar? Pergunta. Quando o cliente potencial está pronto para comprar? Resposta. Ele lhe dirá se você prestar atenção. Os sinais de compra fazem a conexão entre a apresentação e o fechamento. Na ciência da venda, reconhecer os sinais de compra é o primeiro passo para um fechamento. Ouça o comprador, ele lhe dará os sinais. Enquanto você desenvolve sua apresentação, o comprador fará gestos, perguntas e brincará com o seu produto ou comunicará, de alguma forma, que está inclinado a comprar. Como representante de vendas profissional, sua tarefa é reconhecer o sinal de compra e convertê-lo em venda. Aqui estão 19 e meio sinais que você deve identificar. 1. Perguntas sobre disponibilidade ou tempo. Você tem esse produto em estoque? Com que frequência recebem novas remessas? 2. Perguntas sobre entrega. Quando o produto estará aqui? Vou precisar entrar em contato com você antes? 3. Perguntas específicas sobre índices, preço e condições de compra. Quanto custa este modelo? Qual é o preço desse aparelho de fax? Não sei se posso pagá-lo. 4. Quaisquer perguntas ou declarações sobre dinheiro? Quanto eu teria de investir nisso? 5. Perguntas positivas sobre seu negócio. Há quanto tempo você está na empresa? Há quanto tempo sua empresa está no ramo? 6. Solicitando uma repetição. O que você disse antes sobre financiamento? 7. Declarações sobre problemas com fornecedores anteriores. Nosso antigo fornecedor nos dava um atendimento fraco. Com que rapidez você atende a um chamado de serviço? 8. Perguntas sobre recursos e opções. O que seu produto ou serviço faz? O separador é padrão ou opcional? 9. Perguntas sobre qualidade. Quantas cópias mensais a máquina tem capacidade de fazer? 10. Perguntas sobre garantia. De quanto tempo é a garantia? 11. Perguntas sobre qualificações. Sua ou da empresa. Todos os seus funcionários podem responder as minhas perguntas ao telefone? 12. Perguntas positivas específicas sobre a empresa. Que outros produtos você tem? 13. Perguntas sobre produto e serviço específico. Como funciona a alimentação manual? Quem vai treinar meu funcionário? 14. Declarações específicas sobre propriedade de seu produto ou serviço. Você forneceria o papel continuamente? Você fará uma visita por mês para recolher minha contabilidade? Suponha que eu goste dela e queira que ela trabalhe para mim em tempo integral. 15. Perguntas para confirmar decisões não declaradas ou para buscar suporte. Essa é a melhor forma de me atender? 16. Quer ver uma amostra ou demonstração novamente? Eu poderia ver as amostras de tecido outra vez? 17. Perguntas sobre outros clientes satisfeitos. Quem são seus melhores clientes? 18. Pedido de referência. Eu poderia entrar em contato com alguém para que você fez treinamentos no passado? Você tem referências? 19. Aceitando argumentações. Eu não sabia disso. Ah, realmente, isso é interessante. Isso bate com o que estamos fazendo. 19,5. Sua capacidade de converter o sinal em venda. Todos esses sinais de compra, perguntas, podem ser transformadas em uma pergunta de fechamento que levará a uma venda mais rápida, se você souber fazê-la corretamente. Como você responde a essas perguntas? Boa pergunta. Um sinal de compra. Eu lhe direi no próximo capítulo. Você responder a pergunta de um cliente potencial com um sim ou não pode deixar de fazer uma venda. Quando responder a um cliente potencial, evite essas duas palavras, sim e não. Quando um cliente potencial pergunta sim ou não, eu nunca respondo sim ou não. Quando o cliente potencial me faz qualquer pergunta, eu tento responder na forma de outra pergunta, ou fazer uma pergunta no final de minha resposta. Assim, estabeleço os dois objetivos centrais da venda. Estou no controle da apresentação e posso fechar a venda imediatamente. Penso sobre isso por um momento. Quando um cliente potencial lhe faz uma pergunta, frequentemente é um sinal de compra. Como você responde? Suas maiores habilidades de vendedor são exigidas quando um cliente potencial faz uma pergunta ou mostra interesse em comprar. Sua primeira tendência é responder de forma afirmativa, se você sabe que é verdade. Por exemplo, você tem esse modelo? Sim. Pode conseguir um verde? Sim. Pode entregar na terça? Sim. Você tem estoque destes? Sim. Todas as respostas afirmativas anteriores não só estão erradas, como prolongam a venda desnecessariamente. Você também está inclinado a responder de maneira direta. Por exemplo, qual é seu prazo de entrega? Geralmente 2 semanas. Quantas notificações terei de fazer? Uma em 24 horas. Quando sairá um novo modelo? Em janeiro de dia 30. Também são respostas erradas, bem erradas. A regra é, use a pergunta do cliente para confirmar a venda. Em outras palavras, depois de ter o sinal do cliente, formule uma pergunta-resposta, que implique a resposta dele e confirme que ele quer comprar o que você está vendendo. Não é tão complicado quanto fiz parecer antes. Aqui estão alguns exemplos de perguntas de confirmação. Você tem esse modelo? É esse o modelo que o senhor quer? Se o cliente potencial disser sim, você precisa descobrir para quando ele quer a entrega. E fim, pode conseguir um verde? O senhor gostaria que fosse verde? Você pode entregar na terça? É o melhor dia para fazer a entrega? Você tem esses em estoque? O senhor precisa de entrega imediata? Qual é o seu prazo de entrega? Qual é a data mais próxima de sua necessidade? Quantas notificações terei de fazer? Quantas o senhor faz normalmente? Quando alguém poderá vir aqui? Quando o senhor precisa de alguém? Você também pode responder diretamente e ainda assim formular uma pergunta de fechamento em seguida. Por exemplo, quando sairá um novo modelo? Em 30 de janeiro, mas temos incentivos especiais para o senhor comprar a copiadora agora. Vamos comparar e ver o que será melhor para o senhor, de acordo? Você tem referências? Aqui está uma lista. Se forem satisfatórias, quando poderemos executar nossa primeira incumbência? Aqui está o processo mágico. 1. Reconhecer um sinal de compra é a disciplina de vendas. 2. Ser capaz de formular uma pergunta-resposta exige criatividade e prática. 2,5. Dar a resposta de forma suave e gentil é a marca do representante de vendas profissional e geralmente daquele que faz a venda. Como fazer uma pergunta de fechamento? Milhares de páginas foram escritas sobre o fechamento de vendas. Você pode fazer a melhor apresentação do mundo, pode ser especialista em seu produto ou em sua área de atuação, mas se não souber como fechar a venda, provavelmente jantar fora vai significar para você comprar comida em um drive-thru. Os especialistas definem fechamento da seguinte forma: faça uma pergunta cuja resposta confirme a venda. Depois que você faz essa pergunta tão importante, é fundamental que siga a regra antiga de venda. Após fazer uma pergunta de fechamento, cale-se, o próximo a falar perde. Há milhares de maneiras de perguntar se ele quer comprar,
Mas você pode estabelecer o tom para fechar, dizendo ao cliente potencial o que você quer, logo que entrar. Então peça a venda assim que ouvir o primeiro sinal de compra. Uma orientação importante é tentar eliminar o não como possível resposta. Mesmo que você não consiga o cobiçado sim, só por eliminar a palavra não, pelo menos terá o diálogo ou objeção que eventualmente levarão ao sim. Formule sua pergunta de fechamento de modo que atenda à principal necessidade ou desejo do cliente potencial. Aqui estão alguns exemplos. Sr. Jones, o senhor gostaria de ter essas camisetas em cores claras ou escuras? Ou, quantas camisetas o senhor quer na cor escura que o senhor diz que prefere? Ou, o senhor gostaria de receber antes ou depois do primeiro dia do próximo mês? Ou, quando o senhor gostaria de recebê-las? Ou, o senhor está pagando em cheque ou cartão de crédito? Esses são exemplos de como usar tempo, escolha ou métodos de preferências, técnicas simples que eliminam o não como resposta. Deixe o comprador decidir, mas não lhe dê a opção de um não. Outras perguntas de fechamento oferecem uma possível resposta não. Antes de fazê-las, confirme o interesse do cliente potencial e veja se ele deu sinais concretos que vai comprar. Por exemplo, você está tentando vender ao Sr. Jones um aparelho de fax. Jones diz que precisa de uma máquina até terça-feira, mas ainda não afirmou que está comprando de você. Você pergunta, gostaria que eu lhe entregasse o equipamento novo segunda noite? Essa é uma pergunta sólida de fechamento. Você deu ao cliente potencial a opção de dizer não, mas é improvável que ele a use. Mesmo que Jones diga não, pergunte qual seria o horário mais conveniente para a entrega? A chave é perguntar de maneira sincera, amável. Não force, nem pressione demais. Se você para de falar depois que faz a pergunta de fechamento, a tensão no ambiente se acumula depressa. 1 minuto parece uma hora quando a sala está silenciosa. Autoconfiança é importante. O cliente comprará se você acredita que ele vai comprar. A maioria dos representantes não faz a pergunta para fechar a venda porque teme a rejeição, sente-se desconfortável com o dinheiro ou não é suficientemente sagaz para reconhecer os sinais de compra emitidos pelo cliente. Estou satisfeito por nenhum desses casos se aplicar a você. A regra mais antiga de vendas ainda é válida. Ao fazer uma pergunta cuja resposta confirme a venda, cale-se. Em anos de experiência, descobri que a maior falha de um representante de vendas é não garantir o pedido pela simples incapacidade de saber quando e como perguntar se o cliente quer comprar. A venda pertence àquele que a fecha. É uma satisfação vender. A venda se realiza com mais facilidade se o cliente potencial assumir a propriedade antes de se comprometer com a compra. 2 alternativas para o fechamento do filhote. Como você pode adaptar o poder de um filhote ao processo de vendas? A maneira mais fácil de vender um filhote é deixá-lo com o futuro dono e com as crianças, por um dia, para ver se ele gosta. Experimente tirar esse filhote das crianças no dia seguinte. Daí o nome fechamento do filhote. É uma ferramenta de vendas incrivelmente poderosa, usada pelos profissionais no mundo todo. Pense nisso por um momento. Faça um test drive do carro, seja sócio durante 30 dias gratuitamente, experimente em sua casa durante 7 dias, a primeira edição da revista é grátis, use nossa copiadora em seu escritório durante 2 dias. Todas elas são variações do fechamento do filhote. Estamos dizendo ao cliente potencial que o produto é excelente, mas ele pode não saber até tocá-lo, experimentá-lo, levá-lo para casa ou usá-lo. Se eu consigo que o cliente potencial toque ou experimente meu produto, é mais provável que ele compre. É a noção de propriedade antes da venda. Derruba a resistência e promove a aceitação. Obviamente, nem todas as empresas permitem o uso do fechamento do filhote, mas um número cada vez maior de estratégias de vendas corporativas exige que se tente fazer o produto chegar às mãos do comprador para ser testado ou experimentado como parte do processo de venda. Quando você experimenta um terno ou um vestido novo, você se sente dono dele. O caimento visual, a impressão e o vendedor comentando eufórico como ficou bem, em muitos casos influenciam mais que o preço. Você pode se ver no escritório ou em uma festa com a roupa nova. Então decide, ok, vou levá-la. Se você duvida do poder desse fechamento, vá a uma loja de animais e pergunte se pode levar um filhote para avaliação por um dia. Talvez seja melhor preparar também seu talão de cheques. Há quanto tempo existe o fechamento do filhote? Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Experimente-os, ele disse. É um fechamento muito forte. Ainda funciona. Depois de 5.000 anos, Deus ainda tem bilhões de clientes. Se você for atrás do mundo, ele fugirá de você. Se você fugir do mundo, ele irá atrás de você. Harry Dess. Deixe o cachorro ir atrás de você. Aos 16 anos de idade, decidi ter um filhote. Certa manhã, o filhote fugiu. Ele correu quarteirões pela vizinhança, enquanto eu ia atrás em vão. Eu entrei em pânico. Certamente o cachorro seria pego por um carro. Depois de algum tempo, eu voltei para casa o mais rápido que podia. Acordei meu pai para pegar o carro e encontrar meu cãozinho. Meu pai saiu da cama, relutante. Eu me virei para entrar no carro e tropecei nele. A moral da história em vendas é: deixe o cliente potencial ir atrás de você. Às vezes é melhor atrair ou desafiar o cliente. Frequentemente estamos tão ansiosos para vender que não damos ao cliente potencial espaço suficiente para comprar. Há variações dessa técnica que pertencem à velha escola de vendas, mas ainda merecem ser examinadas. A venda negativa. Leve o produto embora se o comprador mostrar interesse. Esse tem sido considerado há anos o mecanismo mais poderoso de venda. Quando as cotas de sociedade em motel foram vendidas pela primeira vez, na década de 1950, um vendedor entrava na cidade, visitava o banco local e dizia que havia apenas 10 cotas nesse novo motel, a 50 mil por cota. Ele pedia indicações de clientes ao banqueiro e ia atrás deles. Ele fazia para os grupos apresentações que começavam assim: todas as cotas estão reservadas, mas posso pegar seu pedido e se houver alguma desistência, eu telefono. Eu estava com o pai de meu amigo, em um desses dias. Ele preencheu ansiosamente o formulário. Para sua surpresa, ligaram. Alguém tinha cancelado a reserva. Mais tarde, ele descobriu que haviam ligado para todos. Boa tática? Bem, funcionava. Ético? Você decide. Qualifique-se para comprar. Em vez de pressionar o cliente potencial a comprar, você o desafia a se qualificar, ter o dinheiro, conseguir o crédito para comprar. Esse método é usado frequentemente em vendas de porta em porta, ou quando envolvem produtos valiosos, que exigem crédito, como carros, trailers. Você pode achar engraçado, mas ainda é a espinha dorsal dos esforços de vendas de muitas empresas grandes. Como você fecha logo uma venda?
assim que entra no escritório do cliente. Coma a sobremesa primeiro. Você está em um daqueles banquetes onde a salada e a sobremesa são colocadas antes que as pessoas cheguem. Logo que me sento, imediatamente como a sobremesa. As pessoas ficam surpresas e chocadas. Se alguém faz um comentário, pergunto se não vai comer sua sobremesa. Se responde que não, peço para me dar. Se tem a opção de torta de maçã e sorvete ou pavê, não banco idiota. A sobremesa está para a comida, assim como o fechamento está para a venda. É a melhor parte. A tradição diz que isso deve ser feito por último. Eu digo para fazerem primeiro. Começo a fechar a venda 10 segundos depois de entrar no escritório de um cliente. Digo meu objetivo na reunião e esclareço o que gostaria de fazer. Cito minhas 3 estratégias de negócio. Estou aqui para ajudar, procuro estabelecer uma relação de longo prazo, vou me divertir. Declarar seu objetivo e filosofia desde o início deixa o cliente potencial à vontade, faz a reunião começar em grande estilo, estabelece a credibilidade e o respeito, e libera o caminho para a troca de informações úteis e para a construção de um vínculo. Assim que entrar, diga ao cliente potencial o que você quer, então peça a venda, logo que ouvir o primeiro sinal de compra. Fomos criados para pensar de acordo com os padrões estabelecidos pelos outros. Para obter o sucesso que você quer, pode ser preciso abandonar esses padrões tradicionais. A maioria das pessoas não sai de sua zona de conforto. A maioria não atinge o nível de sucesso que estipulou para si. Não sei se há qualquer correlação entre essas duas afirmações. Não reserve espaço para a sobremesa. Coma-a primeiro. É a maneira doce de fazer um fechamento. Entenda como seu produto é usado, para que possa entender como vendê-lo mais efetivamente. O fechamento mais poderoso do mundo não é um fechamento. O fechamento compreensivo. É inútil conhecer seu produto se você não souber como ele é usado no trabalho, para a satisfação e o lucro do cliente. À primeira vista, parece simples, mas eu o desafio a determinar quanto você sabe sobre como seus clientes usam seu produto ou serviço no dia a dia. De que maneira eles o utilizam em seu ambiente de trabalho? Na maioria dos casos, o usuário final não é o comprador. A pessoa que compra a copiadora ou o computador muitas vezes não é aquela que usa diariamente. O usuário final é quem o levará a importantes informações de vendas. É fácil descobrir. Visite seus clientes, veja, pergunte e ouça. Vá ver seu produto sendo usado, faça perguntas sobre as preferências do usuário, pergunte o que eles mais gostam, pergunte o que eles menos gostam, pergunte o que eles mudariam e como mudariam. Pergunte sobre o serviço que eles receberam depois da venda, observe as operações realizadas por todos os envolvidos, pergunte se eles comprariam um produto novamente, pergunte se eles o recomendariam a um amigo, anote ou registre tudo o que eles dizem. Ver o seu produto em ação e questionar seu uso abre uma nova perspectiva sobre como vender. É o insight do cliente em seu nível máximo. É o conhecimento do produto que nenhum treinamento de fábrica pode oferecer. É a melhor oportunidade para ganhar conhecimento sobre as necessidades reais de um cliente. É uma chance de ver os benefícios de seu produto em ação. Quando você terminar a visita, documente-a, agradeça a seus clientes pelo tempo que lhe dedicaram, relate o que mudou como resultado do procedimento, faça recomendações. Tente medir o valor desses 5 benefícios. 1. Você construiu um vínculo incrível. 2. Você deu passos largos em seu relacionamento. 3. A concorrência terá mais dificuldade para entrar. 4. Você adquiriu conhecimentos indispensáveis que o levarão a mais vendas. 5. Seu cliente agora o vê como um consultor e não como um vendedor. Em uma visita de vendas, discuta o uso do produto no ambiente de trabalho do cliente e tenha uma base prática para sua experiência. Você pode fazer perguntas e conseguir que o cliente fale sobre o uso após a venda. Se você comprasse, como usaria esse produto de um modo diferente do que aquele que você tem agora? E se você agir corretamente, não terá apenas uma oportunidade de aprender, mas uma oportunidade de vender.